Boa noite, bom dia, boa tarde. Não sei quando, que hora que você vai ver essa gravação, que vai ser subir no YouTube. Independente de quantas pessoas verem ou não verem, a palavra de Deus está sendo ensinada, ministrada e ela, além disso, ela deve ser meditada e praticada. E eu quero agradecer primeiramente Jesus por essa oportunidade de estar aqui com vocês. Para você que vai assistir, desejo que seja extremamente abençoado ou abençoada em tudo que vocês fizerem, porque você já é isso em Cristo Jesus. Ele já te abençoou com toda a sorte de bênção nas regiões celestiais. Essa é a realidade sua de quem tu é em Cristo Jesus, e ele determinou isso sobre você e sobre mim. Hoje a gente vai falar aqui sobre algo que vai começar uma série, para ser bem específico com vocês, onde a gente vai falar sobre os dons do Espírito. Isso é um assunto que tem muitas linhas que falam, muitos comentários, muitas pessoas que já fizeram muitas coisas até falaram sobre isso. E a gente vai comparar algumas traduções bíblicas. Então a gente vai bem devagarinho mesmo, para justamente a gente poder conversar e poder tratar desse assunto com seriedade, com leveza e também com estrutura de ensino de acordo com a nova aliança. Para não ensinar religiosidade, crença errada, para você não praticar errado, para você não compreender errado, mas é para edificar a sua fé, para gerar entendimento, para gerar compreensão, para que você possa desfrutar e viver das manifestações do Espírito Santo na sua vida. Então, o texto que a gente vai falar isso hoje, eu não vou me alongar aqui. Quando digo me alongar, não vou correr. Esse é um assunto realmente que tem que ser muito bem estruturado, muito bem falado, que é um assunto que gera muitas dúvidas, muitas dúvidas. Então vamos lá. A gente vai olhar aqui agora 1 Coríntios capítulo 12, do versículo 1, que fala o seguinte: Agora, irmãos, quanto à sua pergunta sobre os dons espirituais, não quero que continuem confusos. Essa tradução que eu li é a tradução NVT, Nova Versão Transformadora. Agora eu vou ler a tradução NVI, que é a Nova Versão Internacional Atualizada. Tá bom? Que diz o seguinte: a respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que tenhais desconhecimento. Percebeu a diferença da tradução? Por mais que quase fale a mesma coisa. Essa palavra dons espirituais aqui no contexto, quando você vai verificar algumas traduções da Bíblia, você vai perceber que eles colocam a palavra espiritual aqui, ou os dons é um presente, mas a palavra aqui está falando da palavra pneumáticos no grego, que significa coisas espirituais, pessoas espirituais, coisas referentes ao espírito e assim por diante. Então, a gente pode ler esse texto da seguinte forma: acerca das coisas espirituais, ou acerca das pessoas espirituais, entendeu? A gente pode ler desta forma. Mas antes da gente entrar mais profundamente nisso, a gente vai falar sobre a igreja de Corinto. Entendeu? A gente precisa entender o cenário da igreja de Corinto. Por que que tem um capítulo inteiro falando dos dons espirituais? É a pergunta que a gente que a gente vai responder também ao decorrer desse estudo, que pode ter várias partes. Ainda não sei quantas vai ter, mas possivelmente vai ter várias. Então, o que que tem lá? Vamos lá. O cenário da igreja de Corinto, por mais que tinha muitas manifestações do Espírito Santo, ele era um cenário onde existia divisão, imaturidade, carnalidade, orgulho e confusão espirituais. Olha só que interessante. Lá tinha divisão, imaturidade, carnalidade, orgulho e confusão espiritual. Por quê? Se você estudar a carta de Corinto, Paulo vai chamar eles de meninos. Paulo vai chamar eles de carnais. Por quê? Porque eles tinham muitas manifestações do Espírito Santo, e dentro dessas manifestações, se você olhar para a vida da igreja de Corinto, das pessoas que lá praticavam algumas coisas, não vou dizer que são todas, a Bíblia não fala se são todos ou se são alguns. Lá você percebe claramente que manifestação do Espírito Santo na vida de alguém não quer dizer necessariamente que aquela pessoa é madura. Manifestação do Espírito Santo também não quer dizer que necessariamente que aquela pessoa é espiritual. Entendeu? Por quê? Porque nós aprendemos a associar manifestação do Espírito com pessoas espirituais. E não é isso que a Bíblia mostra.
A Bíblia mostra que o caráter é mais importante no sentido de comprovar o fruto do que manifestação espiritual. Agora, se o caráter está alinhado, quando eu digo caráter, é o caráter de Cristo está sendo desenvolvido, aonde o fruto do Espírito, que é Gálatas capítulo 5, é manifesto, é desenvolvido, é crescido de maneira constante na vida daquele crente ou daquela crente, seja homem, seja mulher, e também existe a manifestação de poder, você vê uma vida de equilíbrio. Agora, quando é desequilibrado, não tem poder e também não tem caráter. Aí está desequilibrado totalmente. Então, o equilíbrio está em ter um caráter desenvolvido em Cristo Jesus e também ter a manifestação do Espírito. Então, quando você vê alguém manifestando o poder de Deus, mas você não conhece, você precisa olhar assim praticamente os frutos, tentar pelo menos entender os frutos daquela pessoa no seu cotidiano para entender o caráter dela. Então, manifestar as manifestações do espírito na vida de alguém não quer dizer que ela é totalmente espiritual, tá bom? É só isso que eu quero dizer. Por quê? A igreja de Corinto tinha tudo isso, manifestação a rodo, e lá tinha divisão, imaturidade, carnalidade, orgulho e confusão espiritual. Então a gente quebra aquela doutrina de que quanto mais manifestações de espírito tem, mais espiritual é. Então aqui a gente quebra isso. Amém? Olha o que interessante. Paulo, quando ele faz essa correção dessa carta, nesse contexto aqui, escrevendo essa correção para a igreja de Corinto, ele não escreve Paulo não escreve para negar os dons, ele escreve para corrigir o uso carnal deles. Então, tem como você usar os dons de maneira carnal? A resposta é sim, tem. E Paulo estava corrigindo exatamente isso no plano de fundo lá da carta dele da igreja de Corinto. E ele coloca o centro aonde? Em Cristo Jesus. Então, tudo isso de manifestações, caráter e tudo mais, tem que estar sempre Cristo como centro, Cristo como cabeça, tem que apontar Cristo Jesus. Se não apontar Cristo Jesus, tem grande problema aí pela frente, entendeu? A gente precisa compreender essas coisas, porque olha só, se a gente pegar 1 Coríntios do 12 ao 14, aqui não está falando de um manual de como você se exibe espiritualmente, ou quanto Deus te usa em curas, libertações, se demônio cai, se o paralítico anda, se o surdo vê, se o surdo ouve, quer dizer, se o cego vê, se o morto é ressuscitado. Não está falando disso. Por mais que isso é muito bom mesmo, e aleluia quando acontece. Mas não é isso que Paulo está falando lá. Lá está falando Paulo está trazendo o ensino sobre o funcionamento saudável do corpo de Cristo pelo Espírito Santo. Então, para você entender a carta de Corinto, você tem que entender isso. Ele está trazendo um ensino saudável dentro do corpo de Cristo, com a centralidade em Cristo Jesus, para que aquela igreja, seja a igreja de Corinto, ou seja, a igreja atual, ela possa entender e andar nessa maturidade. Então vamos lá. Acerca dos dons espirituais, essa outra tradução. Não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Olha só, voltando ao que eu estava falando do grego, ó. No grego, dons espirituais é a palavra pneumatikon, ou pneumático, dependendo como é que você fala, como é que a pessoa ouve isso, que quer dizer coisas espirituais, pessoas espirituais ou assuntos espirituais. Então, Paulo começa dizendo o seguinte: vocês não podem permanecer ignorantes sobre o mover do Espírito. Então, por isso que ele está falando isso. Quando você entende dessa forma, a tradução dessa palavra, você consegue ver o que Paulo está transmitindo. Então, ele não quer que a gente seja ignorante a respeito do mover do Espírito na igreja. A gente precisa ter o discernimento do mover do Espírito na igreja. É isso que Paulo está trazendo aqui em 1 Coríntios capítulo 12 também. Amém? Então vamos lá. Existem dois extremos que a gente precisa tomar cuidado. Precisa mesmo, tá? Para a gente não cair nisso, negar os dons ou viver de maneira emocionada, sem discernimento nenhum, achando que tudo é de Deus só porque uma pessoa está manifestando alguma coisa. Então a gente não pode cair nos dois extremos, de negar os dons e de viver de maneira emocionada, sem discernir as coisas espirituais, porque coisas espirituais são discernidas espiritualmente. Você é um ser espiritual que tem uma alma e habita num corpo.
Deus habita em você por meio do seu Espírito, que é chamado Espírito Santo, o nosso amigão, o nosso, literalmente, o nosso melhor amigo que habita no nosso espírito. Ele está com você 24 horas por dia, 7 dias da semana. Ele não sai de você. Ele está contigo quando você dirige seu carro, quando você vai ao mercado, quando você vai tomar o banho, quando você vai usar o banheiro para fazer suas necessidades. Entendeu? Ele está com você, ele não se retira de você, ele habita permanentemente em você. Por quê? Porque ele também é o selo, é a garantia daquilo que Cristo conquistou lá mais de 2000 anos atrás para mim e para você. Por isso que ele não sai de você. A palavra ignorância espiritual que ele fala ali, que ele não deseja que a gente seja ignorante, é a palavra agnoem, acho que é assim que fala, que significa o ignorante espiritual é sem entendimento, sem percepção, sem discernimento, ou seja, o Espírito Santo quer entendimento maduro. Entenda, ele quer nos conduzir à maturidade. Perfeição não é uma vida que você viva de maneira perfeita. Perfeição é você ser maduro em Cristo Jesus. E ele te capacitou para isso. Por quê? Você é santo porque ele é santo. Por que que você é santo? Porque ele é santo. Porque ele fez você santo no seu espírito quando ele pagou o preço para você nascer de novo. Então ele te deu a condição de ser santo porque ele é quem pagou esse preço para você ser santo. E dentro disso, a partir disso, você vive essa realidade na vida numa vida de santidade prática, não por peso, mas porque você já é. Você vive em santidade porque você já é santo. E isso mostra como você conduz a sua vida de maneira diária, seja no dia X, Y, Z, através dos anos, através do tempo que você vive, nessa jornada que se chama vida. Então você tem essa condição. E ele não quer que você fique na mesma condição que você está. Por isso que ele mudou a nossa natureza quando ele enviou Jesus. Então, ignorância espiritual é, ele não deseja, não é a vontade dele que nós ficamos sem entendimento, sem percepção e sem discernimento. A vontade dele é que nós tenhamos entendimento, percepção e discernimento para que a gente amadureça entendendo as coisas espirituais, para que a gente possa refletir ele, primeiramente, ele seja refletido em nós e através de nós, e as pessoas vejam Cristo em nós, aonde quer que a gente ande. Isso é o ID. Já falei sobre isso, mas recapitulando, lá em Marcos 16, quando a gente vê ide, lá no grego o original está falando, enquanto vocês vão, pregue o evangelho. Ali está falando de um tempo contínuo, falando de uma jornada. Essa jornada de tempo contínuo, conforme você vai vivendo, conforme você vai conhecendo, conforme você vai se relacionando com ele, você vai vivendo, testemunhando através da sua própria vida. Então a sua vida deve refletir quem? Cristo Jesus. Você é um pequeno Cristo aqui na terra. Isso é o que significa ser cristão. Ser cristão não significa ir numa reunião semanal, ouvir uma palavra que relativamente pode ser boa ou não, dependendo daquilo que é ensinado, e aí você voltar para a sua vida cotidiana, pagar boletos, essas coisas. Isso não é ser cristão. Isso é um ativismo religioso. Ser cristão é um pequeno Cristo, você entendendo que quem você é nele, você pratica isso de maneira natural, orgânica, e nisso tudo ele vai sendo engrandecido através da sua própria vida. Amém? Então olha só. Aí a gente vai aqui novamente para 1 Coríntios 12, 1. Como eu falei, vai demorar. Isso aqui. Deixa eu pegar aqui só um minutinho. A palavra pneuma, aqui, o uso dela está falando de espírito, vento, sopro. Ou seja, o funcionamento é espiritual, as manifestações são espirituais, a atuação é do espírito e o discernimento vem também do mundo espiritual. O mundo espiritual é mais real do que a sala que eu estou hoje dando esse estudo, do que a mesa que está apoiando hoje minha Bíblia, o notebook, da cadeira que eu estou sentado. Ele é mais real que isso tudo, tá? Se a gente vê a criação do mundo, tudo veio a existir primeiramente no espírito. E dessa existência que veio também a se manifestar no que é material. Como a gente vê isso em Gênesis, na criação de todas as coisas. Entendeu? Então, qual que era o problema de Corinto? O problema de Corinto não era experiência espiritual. Não era, porque lá tinha manifestações, dons, línguas, profecias.
Qual que era o problema deles? Era imaturidade espiritual, além de prática de pecado, entre outras coisas que acontecia lá. O problema de Corinto era isso. Eles estavam vivendo a maior, literalmente, a igreja que tinha mais manifestações e ao mesmo tempo era mais carnal, era mais imatura. Olha que interessante. Então isso mostra aqui, pô, peraí, quer dizer que a igreja mais que tinha mais manifestação era mais carnal e era mais carnal de todas? É isso que a Bíblia mostra, de maneira muito clara. Entendeu? Tem que ter? Tem, claro que tem. É o equilíbrio, lembram disso, o equilíbrio que eu disse no início. Você tem que ter um caráter, o seu caráter tem que ser desenvolvido através das escrituras e também a prática deve consistir com a mesma coisa, deve ir para o mesmo caminho. Assim, então vocês podem viver o melhor dessa terra em Cristo Jesus sempre. Entendeu? Então olha que interessante. Pegando a igreja de Corinto, vocês podem falar línguas, ou eu posso falar línguas, profetizar, operar dons, e ainda a gente pode agir de maneira carnal, ser orgulhoso ou ser infantil espiritualmente. Ah, mas irmão Fábio, eu sou cristão há 5 anos, não importa o tempo da sua conversão. Se você não for experimentado na palavra, praticado, seu caráter ali for sendo desenvolvido juntamente com a manifestação do poder de Deus, você ainda pode ser uma pessoa imatura espiritualmente, uma criança espiritualmente e ser carnal e orgulhoso. Isso é um grande problema que atrapalha somente a sua própria vida no crescimento saudável que Deus planejou para ti. Então a gente não pode impedir que outras pessoas cresçam. A gente pode impedir literalmente que nós mesmos, em Cristo Jesus, podemos atrapalhar o nosso desenvolvimento da nossa fé e do nosso caráter em Deus. Isso que é a grande sacada que a gente tem que entender. Amém? Então olha que interessante. 1 Coríntios 3, do 1 ao 3, vai falar o seguinte: Paulo fala, não vos pude falar como espirituais. Olha que interessante, mas como a carnais. Então, o que que Paulo está mostrando aqui? Que manifestação espiritual é diferente de maturidade espiritual, que é tudo isso que eu estou falando desde o início. Manifestações espirituais é diferente de maturidade espirituais. Diferente. São duas coisas opostas, elas deveriam andar juntas, uma a cada lado, mas são opostas em si, entendeu? Você pode manifestar um monte de coisa e ser imaturo, ser orgulhoso, ser arrogante, assim por diante. Então tem que cuidar isso daí e tem que ser tratado o coração, o entendimento nisso, deixar essas coisas, porque a gente está em Cristo Jesus, a gente não é melhor do que ninguém. O irmão que manifesta cura lá no Japão lá que você vê os vídeos, por exemplo, é o mesmo irmão que pode manifestar aí na cidade que você mora, que vai acontecer exatamente a mesma coisa. A diferença está na maturidade, está nesse desenvolvimento. Amém? Então olha que interessante. Deixa eu pegar aqui, só um minutinho. Ainda falando da palavra, não quero que sejais ignorantes. Ignorância, recapitulando, é não perceber, não compreender, estar sem discernimento, desconhecer algo importante. Entendeu? A gente precisa, e isso é ignorância espiritual. Tá tudo certo? Só recapitulando. O equilíbrio da nova aliança aqui, sabe qual que é? É literalmente é você fazer tudo isso e negar a centralidade de Cristo Jesus. Isso é fora do equilíbrio. O equilíbrio é você entender que você está em Cristo, é Cristo quem opera tudo em você, é o Espírito Santo que é o Espírito de Cristo, é quem faz todas as coisas. Você é apenas uma ferramenta dele aqui nessa terra, além de ser filho. E enquanto você vai crescendo no conhecimento dele, você vai se desenvolvendo nisso tudo e ele vai se manifestando através da sua vida para abençoar outras pessoas. Entendeu? Porque as manifestações são para alcançar e abençoar sempre as outras pessoas que Deus que vai se colocando na nossa vida, seja quando a gente está dirigindo, seja quando a gente vai na farmácia, seja quando a gente vai no mercado, na padaria, quando a gente faz uma viagem. Essas pessoas que aparecem literalmente pessoas que você pode ter contato e você pode manifestar o reino de Deus. Então, olha só, qual que é o primeiro extremo que é fora do equilíbrio? É negar o mover espiritual. O que que quer dizer? Uns rejeitam dons, milagres, manifestações, atuação sobrenatural do Espírito.
Mas o Novo Testamento, se você olhar o Novo Testamento, você vai ver que existe curas, profecias, discernimento, línguas, milagres, direção sobrenatural. Quando você nega isso, você está negando, você cria uma fé intelectual seca e apenas racional. Você cria literalmente uma fé intelectualizada, seca e racional quando você nega o mover do espírito. Então, cair nesse extremo é um grande problema. Por isso que a gente tem hoje alguns irmãos que Jesus ama eles também, e nós amamos também, que acreditam nesse extremo que as manifestações do Espírito elas cessaram com os apóstolos. E isso é mentira. Eles entendem que sim, mas não é. Elas continuam até os dias atuais e vão continuar até Cristo voltar. Amém? O segundo extremo, que eu falei aqui, detalhando um pouquinho mais, é o que? É emocionalismo sem discernimento. O que que é isso aí? É confundir emoção com o Espírito Santo. É você querer, você tá com uma emoção forte naquele momento e falar, pô, é o Espírito Santo tá falando isso. Não, mas pera aí, realmente é? Como é que a gente discerne que é o Espírito? Ele vai testificar de Jesus, ele vai apontar para Cristo, ele vai produzir sabedoria, ou ele vai simplesmente produzir algo que a pessoa quis naquele momento e não refletiu Cristo em nada. Começa por aqui. Esse sentimento, ele contradiz ou ele está alinhado com a totalidade da revelação bíblica? A gente precisa aprender a fazer essas perguntas para a gente começar a crescer e se desenvolver nisso, entendeu? O segundo ponto é experiência com verdade, intensidade com unção, ou seja, a pessoa confundir ali uma emoção muito forte que veio com unção de Deus. Tem muita gente que confunde isso. Entendeu? Isso era parte do problema da igreja de Corinto. Entendeu? Paulo está corrigindo o uso dos dons. Por isso que ele fala que não contra a desordem, ego, exibicionismo e confusão. Ele fala contra essas coisas porque estava acontecendo tudo isso. Quando acontece muita desordem, ego, exibicionismo e confusão, saiba que tem um problema e precisa ser corrigido através da palavra de Deus. Por quê? Porque tudo isso pode gerar algo ruim para a própria pessoa que está andando nisso e para as pessoas que estão participando disso. Então precisa ser corrigido, entendeu? Literalmente isso precisa ser corrigido. Por quê? Porque o Espírito Santo, ele não produz caos nenhum. Quando tiver caos, não é do Espírito. Entendam isso. Ele não produz caos, caos nenhum. 1 Coríntios capítulo 14, 33, ele vai falar o seguinte: Deus não é Deus de confusão. O que que consiste o mover do Espírito? Olha que interessante. O que que consiste o mover do Espírito? Ele consiste em vida, em liberdade, em poder, mas também em verdade, ordem e edificação. Então, como reconhecer o mover do Espírito? Existe vida, liberdade, poder, verdade, ordem e edificação. Aqui a gente começa a discernir com essas características aqui o mover do Espírito. Então, quando você vê vida, liberdade, poder, verdade, ordem e edificação, você está claramente vendo o que o Espírito Santo está produzindo. Literalmente isso. Porque o interesse dele é produzir vida, liberdade, libertar os cativos, é manifestar o poder para a libertação total, mostrar a verdade que é em Cristo Jesus, organizar as coisas e trazer edificação. Amém? E a pergunta que fica, por que Paulo começa a carta dele com tudo isso? A resposta é relativamente simples, se a gente for analisar. Porque sem discernimento espiritual, manifestações podem ser mal interpretadas. Olha que interessante. Quando a gente não tem discernimento espiritual, as manifestações de espírito podem ser mal interpretadas. Você pode misturar carne, ego para dominar pessoas ou manipular. Falsos espíritos podem te enganar. É outro aspecto que eu preciso dizer para vocês que existem espíritos enganadores, sim, desde a época de Isaías, Jeremias, desde lá de trás. Literalmente existe.
Esses espíritos, inclusive, Paulo expulsou um espírito de adivinhação no livro de Atos de uma pessoa que até falava que aqueles homens, se você ler o texto, eram vindos de Deus. E Paulo olhou para o cara e falou o seguinte: Ei, sai daí, espírito de adivinhação, em nome de Jesus, o cara foi liberto. Então, olha só. Hoje em dia, a igreja ela foi condicionada a ter medo de validar a autenticidade das manifestações do Espírito, achando que isso é blasfêmia, mas não é. A gente precisa ser maduro o suficiente para discernir o que é de Deus, o que não é, o que é emocionalismo, o que é carnalidade. A gente precisa chegar nesse lugar de maturidade para a gente não cair no engano de achar que qualquer coisa que aconteça é Deus através da vida daquela pessoa. Entendeu? Senão, a gente vai cair literalmente nesses enganos e a gente vai moldar a nossa vida, a nossa crença dentro desses enganos e esses enganos vão produzir um resultado muito sério na nossa vida. Muito sério mesmo. Algo que não vai glorificar a Deus, porque você vai entrar numa prisão achando que aquilo é verdade para não por não testar, autenticar, porque a própria escritura pede para você testar os espíritos para ver se procede de Deus ou não. A própria escritura orienta a gente a fazer isso de maneira clara, transparente. Então, você deve fazer isso. Pegar a reta palavra de Deus, ver se aponta para Cristo e entender se aquela manifestação produz vida, liberdade, poder, verdade, ordem e edificação. Se produz tudo isso, é o Espírito. Agora, se produz desordem, confusão, desentendimento e qualquer outra coisa, não é o Espírito de Deus falando, não é o Espírito de Deus se movendo. Então a gente começa a ter discernimento aqui. Pode ser carne, pode ser coisa mal interpretada, pode ser qualquer outra coisa, mas não é o Espírito de Deus quando existe essa confusão toda. Entendeu? Por que que Paulo fala isso? O contraste com o mundo pagão. No verso seguinte, Paulo fala o seguinte: quando eram gentios, eram os levados de ídolos mundos, ou seja, antes eles viviam experiências espirituais sem discernimento, porque o mundo pagão, que a gente sabe que o mundo grego, era um mundo que tinha muito paganismo, deuses como Zeus e assim por diante. E eles viviam muito isso de maneira cega. Eles adoravam aquilo lá, mas não tinham discernimento do que era aquilo. Então isso mostra algo que eu tenho trazido até agora. Nem toda experiência espiritual vem de Deus. Isso é novidade. Isso não é novidade não. Nem toda experiência espiritual quer dizer que veio de Deus. Nem todo sonho quer dizer que veio de Deus. Por isso que discernimento espiritual vem pela maturidade que você tem quando o seu caráter também está sendo desenvolvido na palavra, e essa maturidade que está sendo desenvolvida na palavra também através das manifestações do Espírito, que é o que a gente precisa crescer, validar essas coisas. Todos sabem todas as coisas? Não, ninguém sabe tudo. Todo mundo está crescendo, todo mundo está se desenvolvendo em Cristo Jesus, todo mundo está praticando, todo mundo pode estar sujeito a errar nisso daí. E é então por isso que a gente precisa ter cuidado e verificar e ter uma fé séria, equilibrada, sem aquelas coisas achando que não pode fazer nada no sentido de, eu não vou testar, não vou verificar se é a palavra de Deus, porque disseram para mim que se eu fizer isso eu estou em rebeldia. Não, você deve verificar todas as coisas para que você não seja enganado. Amém? Outra característica, o Espírito Santo, ele sempre vai apontar para Cristo Jesus. Por quê? O Espírito Santo é o Espírito de Cristo. E tudo que Jesus fazia quando estava como homem na terra, ele fazia na dependência do Espírito Santo. Outro detalhe importante. Todas as coisas que a gente faz na nossa vida, a gente não faz por nós mesmos, a gente faz na dependência de Deus, na dependência do mover do Espírito, na dependência, na totalidade do Espírito Santo. Porque se não for dessa forma, a gente pode achar que é o mover do Espírito e a gente tomar decisões ali baseado numa emoção, achando que é Deus falando, e aí a gente se dá mal. Então a gente tem que ter esse discernimento, é muito sério isso. É muito sério isso mesmo. Isso envolve ter temor a respeito das coisas de Deus, não no sentido de medo, temor no sentido de honra, referenciar um coração totalmente aberto, totalmente entregue a Deus de maneira consciente. E para você ter o verdade, e para você
viver esse temor, você precisa sentar e conhecer Cristo Jesus através das Escrituras. Precisa, nós precisamos, todos nós precisamos disso. Olha o que ele fala lá em 1 Coríntios 12, 13. Olha só. Ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor senão pelo Espírito Santo. Entenda isso. Tudo gira em torno de Cristo. O Espírito Santo ele glorifica Jesus, ele revela Jesus e ele conduz a obediência de Jesus. Então aqui você tem um parâmetro para você entender quando é o mover do Espírito. Como eu já disse anteriormente, aqui tem outro parâmetro. Ele vai glorificar Jesus, ele vai revelar Jesus, ele vai trazer a obediência de Jesus e não produzir nada disso aqui do que foi dito até agora. Então a gente já sabe a resposta que não é o mover do Espírito. Amém? Então olha que interessante. Quando a gente vê isso, a gente entende a ordem dos capítulos que foram escritos. Por exemplo, o capítulo 12 ele vai falar das manifestações do Espírito, o 13 vai falar do amor e o 14 vai falar de ordem e edificação. Por que que ele está trazendo uma sequência um atrás do outro? Porque ele escreveu uma carta. A Bíblia ela não foi escrita no sentido de capítulos e versículos. Ela foi escrita uma carta e para você entender ela na completude, você tem que ler ela, você tem que estudar ela como se fosse uma carta, porque ele está escrevendo uma carta contínua. Entenda isso, ele está escrevendo uma carta contínua. Por que que essa sequência de capítulos revela isso? Porque dons sem amor se corrompem. Experiências sem verdade se desviam. Poder sem maturidade destrói. Simplesmente por isso. As consequências de fazer tudo isso, sem amor, sem experiência com verdade, sem maturidade, vai acabar em destruição. E isso é um grande problema. E o que isso ensina para nós hoje? Isso aqui é só uma introdução, gente, tá? Fica tranquilo. Eu vou bem devagar nesse assunto porque é muita coisa. O que isso ensina para nós hoje? Vamos lá. O cristão maduro, ele não nega o sobrenatural, mas também ele não idolatra as manifestações. Olha que interessante. O cristão maduro, ele sabe que tem manifestação espiritual porque ele anda nisso também, mas ele não idolatra as manifestações. O cristão maduro, ele fica firmado e permanece na palavra, permanece sensível ao Espírito, centrado em Cristo Jesus e cheio de discernimento. Esse é o cristão maduro. Porque o alvo final não são os dons. O alvo é Jesus revelado, o corpo edificado e Deus glorificado. Entenda isso. O alvo final é Jesus revelado, corpo edificado e Deus glorificado. Entendam isso. Não é a exibição das manifestações. Muita gente fica impressionado com isso. Não, não é esse o alvo final. O alvo final é Jesus revelado, o corpo edificado e Deus sendo glorificado. Esse é o alvo de toda manifestação de Deus em Cristo Jesus. Esse é o alvo do Espírito Santo que ele quer manifestar através das nossas vidas. Esse é o alvo. Sempre foi e sempre será o alvo. Amém? Eu vou fazer uma série. Esse aqui é só o versículo 1. Por incrível que pareça, demorou meia hora, um pouco mais. E semana que vem eu vou fazer o versículo 2, porque esse é um assunto muito extenso. E eu não tenho como correr aqui, porque se eu correr aqui, a gente vai atrapalhar as coisas. Então, na semana que vem, eu vou continuar a partir do versículo 2. Então, esse estudo eu vou fazer dessa forma. Eu vou tratar versículo por versículo, para a gente construir o entendimento correto em Cristo Jesus, para que Cristo seja revelado, para que o Pai seja glorificado no final. Amém, galera? Eu quero agradecer a todo mundo aí. Fiquem na paz de Deus e até mais. Valeu, valeu, valeu.